Opa, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Chegamos a mais um Pá Vivi e hoje com Pá Vivi e sem mimimi. Começamos juntos mais uma semana. Muito bem, lembrando que é fundamental você conosco, deixando o seu like, deixando o seu joinha. A gente tem conseguido metas audaciosas desse teu engajamento. É muito bom saber que você está por aqui, começando mais uma semana com este canal que não para de crescer. Há poucos dias comemorávamos 1 milhão de inscritos no canal do Pavinato e estamos completando hoje, chegamos hoje à casa de 1 milhão e 32 mil inscritos em poucos dias, subindo legal. O canal do Pá Vivi aqui no YouTube trazendo informação valiosa para você. Para essa edição de segunda-feira, 15 de abril, já com a participação do Pá Vivi, eu convidei mais uma vez um amigo, irmão querido que tenho, direto de Porto Alegre, já ocupou a posição de presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, mas para mim é um verdadeiro professor. Quando ele chega por aqui, é com ele que eu aprendo. O nome dele é Walter Nagelstein. Valtão, querido, uma ótima noite para você, seja bem-vindo. Bom tê-lo e vê-lo por aqui novamente, Walter. É uma honra para mim retornar aqui, nesse espaço do Pá Vivi, junto contigo, com a tua ancoragem, com a tua liderança, com esse nosso querido povo brasileiro, os nossos patriotas. É mais uma semana que se inicia agitada, temas importantes para a gente falar, no campo internacional, nas questões nacionais, uma segunda-feira com decisões que vão ter muita repercussão ainda no futuro do nosso país. Eu agradeço também, mais uma vez, honrado o espaço. Só essa participação com vocês aqui me trouxe no meu canal no Endireitando, semana passada, mais 1.000 novos seguidores. E é uma luta conjunta que a gente tem. Muito obrigado. Que começa já com notícia direto da Gazeta do Povo. Aliás, Walter, essa aqui já é para aqueles que não estão muito preocupados com um conflito que acontece a 10 mil milhas do Brasil. A matéria diz o seguinte: escalada de conflitos no Oriente Médio ameaça a inflação e taxa básicas de juros do Brasil. O ataque iraniano com drones e mísseis a Israel, realizado na noite do último sábado, está acirrando as tensões geopolíticas e pode se tornar uma fonte de preocupação maior para o Banco Central do Brasil no combate à inflação, ameaçando o ciclo de redução da taxa de juros por aqui. Uma das principais preocupações é com a escalada nos preços do petróleo, que afetaria os preços dos combustíveis no Brasil. Isso para aquele que está falando não tem nada a ver com isso, né? Um eventual conflito pode resultar em restrições na movimentação de petróleo e derivados. Desde o início do ano, o barril do tipo Brent está em alta. No período, já passou de $75 para perto de $90. Segundo a estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andrea Ângelo, caso a commodity energética tenha mais altas, pode aumentar a defasagem do preço da gasolina e do óleo diesel em relação ao exterior. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, nesta segunda-feira, dia 15, o preço da gasolina estava 19% mais barato no mercado interno do que no externo, com defasagem equivalente a 67 centavos por litro. O diesel, enquanto isso, tem defasagem de 12% ou algo em torno de 46 centavos, nessa tentativa populista de resolver os problemas domesticamente. A pressão sobre o preço dos combustíveis não varia só com a alta do petróleo, não. A desvalorização do real frente ao dólar, que influi no cálculo da defasagem, acentua o movimento. Lembrando que nesta segunda-feira a moeda americana chegou a ser negociada a R$ 5,21, influenciada também e afetada pela previsão para baixo na meta fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Walter, ledo engano, né, para aqueles que ainda acham que a 10 mil milhas aquele conflito pouco reflete por aqui, hein, Walter? É verdade, ele pode ter consequências porque lá é a rota do petróleo, né, dos principais produtores, à exceção aqui da Venezuela, mas tem que passar ali por lugares que são dominados hoje por um
Uma palavra que tem se falado muito nos últimos dias é o tal dos proxies, né? Que são aqueles os braços, os tentáculos. A gente vai falar depois no final do programa da doutrina polvo, né? E essa doutrina polvo é a doutrina de defesa do Estado de Israel, que fala exatamente desses tentáculos do Irã. E um deles são os Houthis, que estão no Iêmen, que é um país que fica lá embaixo da Península Arábica. E ali eles têm feito ataques a navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Depois tem o Estreito de Suez mais para cima. E evidentemente que essa é a rota do petróleo que sai de lá. Isso pode ter um impacto, mas para mim, essa notícia, na verdade, é cortina de fumaça. Porque o principal problema que pode causar repercussões econômicas aqui no Brasil é exatamente o que o Haddad disse hoje, somado com o fato de que o cara que está segurando a economia brasileira nos trilhos ainda é o Roberto Campos Neto, que está por sair, né? Esse tem sido o grande gênio dos últimos anos aí da economia do Brasil. Agora, o fato é que o ministro, engraçado, na época do governo Bolsonaro, o cara tinha que ser, para estar numa posição dessa, especialista em tudo, né? Nós temos uma ministra da Saúde que não é médica e nós temos um ministro da Fazenda, da Economia, que não é economista. Diz que o que estudou de economia foram 2 meses. E evidentemente que aquilo que está previsto que vai dar errado, no final das contas dá errado. O que ele anuncia hoje é que o governo federal abandonou a meta fiscal. Ou seja, ao abandonar a meta fiscal, sinaliza para o mercado que cedo ou tarde o Brasil terá problemas econômicos muito graves com o retorno da inflação, do desequilíbrio das contas, porque terá que emitir dinheiro, e emitir dinheiro aumenta a inflação, e foi isso que aconteceu hoje. É por isso que o dólar saltou de 5 e pouco e deu um pulo no dia de hoje, porque o mercado está enxergando que esse fato de que o Brasil disse que abandonou a meta fiscal é gravíssimo. Agora, Walter, ao mesmo tempo, também a notícia da Gazeta, então, já que você trouxe, eu vou apresentá-la aqui para a nossa audiência, que também deu na Gazeta, e essa informação pode estar aí na palma da sua mão. O governo Luiz Inácio Lula da Silva decidiu rever a meta fiscal prevista para 2025. 2024 já esquece, né? Com o tamanho do buraco aberto em fevereiro, quero ver como é que se salva 2024. Bom, eles fizeram essa revisão da meta, que passa a ser de déficit zero, em vez de um superávit de 0,5%, isso do PIB. A revisão ocorre pouco mais de 7 meses após a sanção do arcabouço fiscal, o novo regime fiscal do governo. A revisão foi confirmada na tarde desta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista aonde? A Globo News. O governo vai apresentar a revisão dentro do projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2025, uma espécie de prévia do orçamento do próximo ano, que deve ser encaminhada ao Congresso ainda nesta segunda. Aí, Walter, nós temos um arcabouço fiscal que sempre trouxe o verbo arrecadar, né, com protagonismo diferente do verbo cortar, um governo que gasta mal, um governo que só em fevereiro abriu um rombo de 2 bilhões por dia nas contas públicas, lembrando que fechamos fevereiro com déficit de 58 bilhões, um mês com 29 dias em função do ano bissexto. E eu tenho insistido numa pergunta na Auriverde, Walter, que é a seguinte: o que é que a sua vida melhorou? Porque a gente sabe em casa, né, na conta do dia a dia, no orçamento doméstico, quando a gente quer dar um passo adiante para a realização de um sonho, né, por exemplo, a universidade de um filho, uma viagem, né, que está planejada há muito tempo, mas enfim, né, aí encareceu, mas a gente tem... Enfim, não é o caso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: as pessoas sabem, né, onde melhoram a sua vida, mesmo tendo que se endividar para isso e fazendo com que essa dívida caiba dentro do seu orçamento. No Brasil, o que a gente tem hoje? Um governo que endivida, um governo que gasta mal, um governo que não entrega. Por quê, Walter? A minha vida não melhorou. Não sei se a sua melhorou, acredito que não. A do povo brasileiro, que hoje enfrenta a fila do SUS, tem fila para a consulta, tem fila para o exame, tem fila para a operação, não consegue o remédio de graça, tem problemas. Nós temos hoje infraestrutura, nada foi feito desde a saída do Tarcísio, do Ministério da Infraestrutura, nada foi feito desde então. Então a gente está vendo um Brasil se endividar, Walter. Entretanto, até agora, nada de fato foi feito que possa justificar o tamanho do buraco que estão abrindo, Walter.
é a crônica de uma morte anunciada, né? Aquele livro. Porque nós avisamos. Hoje as universidades federais, onde todo mundo faz o L, entraram em greve. Cortes e mais cortes. Essa expectativa de não ter déficit é desde que a projeção de arrecadação também se concretize. E vamos lembrar que fizeram uma reforma tributária, que nós vamos ter uma das maiores cargas tributárias, aliás, nós já temos hoje, né? Uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós temos uma carga tributária de Suécia e um serviço público de Gana, infelizmente, no nosso país. Mas vai ser muito pior. O imposto, por exemplo, sobre transmissão de causa-mortes, que varia muito, né, que é o imposto da herança no Brasil, ele vai, em muitos casos, ele vai triplicar ou quadriplicar. Vai para 8%, em alguns lugares é 2%, vai para 8%. O imposto IVA, né, o imposto de valor agregado, vai ser o maior IVA do mundo. E aí tem uma outra questão que a literatura econômica nos mostra, e as experiências mais do que isso todos os dias. Quanto mais impostos os governos estabelecem, mais sufoca a economia e menos arrecadação se tem. Quando, na verdade, quando se faz o contrário, quando se estimula a economia no sentido de baixar impostos, o que se tem é o aumento do aquecimento econômico, da geração de emprego, da geração de renda e evidentemente que, em consequência disso, também o aumento da arrecadação. Então, nós terminamos o governo Bolsonaro, né, com 4 anos de... Eu diria assim, é como o cara está dentro do submarino e tem os sabotadores ali dentro, o tempo inteiro abrindo buracos no casco. Terminamos o governo Bolsonaro, passando por uma pandemia, com os melhores indicadores econômicos que se poderia ter naquela condição, com o reconhecimento, pelo menos daqueles que são honestos intelectualmente, de que se fez aqui no Brasil o maior programa de auxílio social para populações que estavam em situação de vulnerabilidade. Nós terminamos com um superávit naquele governo e já esse superávit derreteu no primeiro ano do governo Lula. E agora, muito pior, eu fui fazer, Pitoli, uma audiência numa cidade aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai semana passada, em Bagé. Depois eu fui a Santana do Livramento fazer uma palestra sobre a história de Israel. E aí nós fomos almoçar. Livramento é uma cidade curiosa, porque o que separa o Uruguai do Brasil é uma rua. Então a gente põe um pé de um lado, está no Uruguai, o pé do outro lado está no Brasil. Saímos de noite para jantar, com a carne maravilhosa, como é a carne uruguaia. Entre 3, né? Tomamos um vinho, comemos ali aquelas coisas da parrilla, que talvez as pessoas que estão nos acompanhando aí do Brasil não conheçam, mas tem mojeca, chinchulin, morcilha e um assado de tira, que é uma costela maravilhosa. Deu R$140 por pessoa, né? Com vinho. Eu estou falando isso porque, historicamente, o Uruguai era muito mais caro que o Brasil. Hoje em dia, esse valor numa churrascaria não existe mais no Brasil. E o que eu observei nos nossos mercados aqui é o seguinte: eles estão diminuindo o peso dos produtos para não ter que mexer no preço, né? Então a caixa de bombom está vindo com menos bombom. Se o cara vai comprar uma porção de cogumelos, eles estão botando um cogumelo a menos na bandejinha do que tinha. Se vai comprar o aspargo, está menos, né? Eles estão fazendo isso. É a reduflação. O nome disso é reduflação. Eles estão fazendo isso. Então, quer dizer, a gente está já numa crise muito grave aqui no Brasil, e como tu bem falou e referiu, e eu tenho certeza que as pessoas estão vendo, não tem resultado no governo. Aliás, só tem conflito, né? O Lula vive do conflito e o Bolsonaro alugou um triplex dentro da cabeça do Lula.